Foi. Pâncreas endócrina. Anatomia e mecanismos fisiológicos. Características anatômicas e histológicas. Bom, o pâncreas, ele se estende do duodeno ao baço. Ele vai se estender desde dessa curva em C, aqui, olha, desde essa curva em C do duodeno até o hilo do baço, que é essa parte aqui. E aí, ele passa por trás do estômago. E aí, ele é dividido em 5 partes, né? Em cabeça, processo uncinado, colo, corpo e cauda. A cabeça aqui, processo uncinado aqui, colo, corpo e cauda. E ele possui um ducto pancreático principal, o Wirsung, e um acessório, Santorini, que é aqui no próximo slide dá para ver melhor. Aqui. O ducto pancreático principal é esse aqui do meio, e esse daqui é o ducto pancreático acessório. Por meio desses ductos é que o pâncreas faz as secreções dele de suco pancreático e enzimas digestivas, né, que fazem parte do pâncreas exócrino, que vão ali participar da digestão, do processo digestório. E aí, o pâncreas é dividido, porque como ele é uma glândula mista, ele vai fazer tanto secreções, vai produzir tanto secreções exócrinas, que vão ser liberadas por ductos, quanto secreções endócrinas, que serão jogadas diretamente nos vasos sanguíneos. E aí, ele vai ser dividido em 2 tipos celulares, né? As ilhotas de Langerhans, ou ilhotas pancreáticas, e os ácinos pancreáticos. Os ácinos pancreáticos são esses rosinhos aqui, são esses conglomerados de células rosinhas. E eles é que vão produzir e secretar o suco pancreático e as enzimas digestivas pelo ducto pancreático, que é esse amarelinho aqui, que está diretamente conectado aos ácinos. Já as ilhotas pancreáticas é esse azulzinho, e aí ele possui células alfa, beta, delta e PP, e está conectado diretamente com o vaso sanguíneo, por onde ele vai lançar esses hormônios. E aí a célula alfa é a célula que produz o glucagon, a célula beta é a célula que produz insulina, a delta produz somastatina e a PP produz polipeptídeo pancreático, sendo que a somastatina e o polipeptídeo, eles não têm funções ainda fisiológicas ainda bem estabelecidas, né? O que a gente conhece mais são a insulina e o glucagon. Ela é um polipeptídeo que contém 2 cadeias de aminoácidos conectadas por pontes de sulfeto. Ela é secretada pelas células beta, que são estimuladas pela alta concentração de glicose e aminoácidos no sangue, sendo um hormônio associado à abundância de energia. Qual é a função da insulina? A insulina ela faz a captação celular de nutrientes e uso de glicose para a produção de energia e processos anabólicos. Ela também estimula o fígado e os músculos a armazenarem o excesso de nutrientes em forma de glicogênio. E ela também inibe a produção de glicose a partir de fontes que não sejam carboidratos. Quais são os locais de atuação da insulina? Ela atua no músculo, promovendo a captação e metabolismo de glicose. No fígado, promovendo o estoque de glicogênio através de ativação de enzimas glicogênio sintétase e a elevação da síntese de ácidos graxos. No tecido adiposo, facilitando a entrada de glicose para o interior dos adipócitos. E no cérebro, a insulina já não vai ter tanto efeito, já que as células cerebrais elas são muito permeáveis à glicose. Quais são os mecanismos estimuladores? O principal mecanismo de secreção da insulina ele ocorre pelo efeito de feedback da glicose sanguínea sobre as células beta do pâncreas. Esse mecanismo ele é chamado de feedback negativo para o controle de glicemia. Já os aminoácidos, especialmente a arginina, lisina, leucina e alanina, eles possuem um efeito sinérgico com a glicose, que também aumenta essa secreção de insulina. Tem os hormônios gastrointestinais, especialmente o polipeptídeo inibitório gástrico e o polipeptídeo semelhante ao glucagon 1, que possuem influência no aumento da taxa de secreção da insulina em resposta a uma hiperglicemia no organismo.
por isso são chamadas de incretinas. Também existem outros hormônios, como o cortisol e o hormônio de crescimento, que também auxiliam na secreção de insulina. E por último temos o sistema nervoso autônomo, incluindo o sistema nervoso simpático e parasimpático. A estimulação beta-adrenérgica, ela aumenta a secreção da insulina, enquanto a estimulação alfa-adrenérgica, ela inibe. Já a ativação dos nervos simpáticos do pâncreas, ele inibe essa secreção de insulina. E a estimulação parasimpática do pâncreas acaba aumentando essa secreção. Pode passar? Pode. Aí. Glucagon é uma cadeia polipeptídica linear de 29 resíduos de aminoácidos. É secretado pela célula alfa das ilhotas pancreáticas, onde os principais efeitos do glucagon ocorrem no fígado e são opostos ou antagônicos ao da insulina. Ela promove a hiperglicemia de várias maneiras. A primeira é estimular a glicogenólise, ou seja, a degradação de glicogênio em glicose, possui efeito imediato e pronunciado sobre o fígado, aumentando a glicogenólise, estimulando a produção de glicose através de fontes não derivadas de carboidrato e a liberação de glicose para o sangue. A segunda é o glucagon inibe inúmeros passos importantes na glicólise, incluindo a fosfotoquinase e o piruvato quinase. Consequentemente, os níveis de glicose 6-fosfato tendem a subir, provocando um aumento de liberação de glicose pelo fígado. E o terceiro, a glicose aumenta a extração hepática de aminoácidos do plasma e eleva as atividades das principais enzimas glicogênicas, incluindo o piruvato carboxilase e o frutose 1,6-difosfatase. Consequentemente, o glucagon possui ações tardias e prolongadas para promover a saída de glicose pelo fígado. Os mecanismos estimuladores são a hipoglicemia, aumenta a secreção do glucagon e, como resultado das ações hiperglicêmicas do glucagon, a glicemia retorna ao normal. Também os aminoácidos, especialmente a arginina e a alanina, que estimulam a secreção do glucagon, e o jejum e o exercício, que estimulam também a secreção do glucagon. Pode passar. Temos também a somatina, que é sintetizada pelas células delta no pâncreas, assim como no intestino e no hipotálamo, onde é um hormônio hipofisiotrópico, no pâncreas, o principal produto do pró-hormônio somatinato é o peptídeo 14 aminoácidos. A secreção de somatostatina pancreática é estimulada por fatores relacionados à ingestão de alimentos, incluindo os níveis sanguíneos da glicose, aminoácidos e ácidos graxos e diversos hormônios gastrointestinais. A somatostatina inibe a motilidade, a secreção e a absorção gastrointestinal e é um potente inibidor também de secreção de insulina e glucagon. Ela retarda a assimilação de nutrientes no trato gastrointestinal e é utilizado por fígado e tecidos periféricos nos nutrientes absorvidos. Bom, aí deixa eu voltar lá no outro slide. Aí, como meus colegas falaram, os mecanismos estimuladores, tanto da insulina quanto do glucagon, vão girar ali em torno de glicose e aminoácidos, né? Então, se tem uma alta taxa de glicose e aminoácidos no sangue, isso vai estimular as células beta do pâncreas e inibir as células alfa do pâncreas. E aí as células beta vão produzir insulina, que vai fazer com que o fígado absorva a glicose e armazene na forma de glicogênio. E já em baixas taxas de glicose e aminoácidos, vai estimular as células alfa, que produzem glucagon, e inibir a célula beta, que produz insulina. E aí esse glucagon vai estimular o fígado a quebrar o glicogênio e liberar glicose. Tudo isso para compor o processo de homeostasia do sangue, né? Porque quando a glicose baixa, o corpo vai tender a elevar essa taxa de glicose. Quando a taxa de glicose está alta, o corpo vai fazer o processo inverso para
baixar essa taxa. Tudo para fazer com que as taxas se normalizem. Aí, deixa eu ir lá. Aí, receptores. Bom, o receptor da insulina é uma proteína chamada heterotetramérica. Ela é composta por duas subunidades alfa, que se localizam fora da membrana, e duas subunidades beta. A ação da insulina ela começa pelo receptor ligado na sua membrana, que gera muitas mudanças que são conformacionais, gerando uma resposta das células. A insulina ela possui a sua produção por meio da autofosforilação. Como que acontece? A ligação da insulina à subunidade alfa, ela se localiza no meio extracelular, o que permite que a subunidade beta adquira a atividade de quinase, o que leva à alteração conformacional e a essa autofosforilação, o que aumenta ainda mais a atividade de quinase no receptor, transmitindo o sinal da insulina. Já o glucagon, ela é realizada pela ativação da adenilato ciclase, que a ligação são em receptores hepáticos, o que resulta na ativação da adenilato ciclase e gera um segundo mensageiro, que é o monofosfato de adenosina cíclica, que já por sua vez ela ativa a quinase A, que também leva a sua fosforilação, o que resulta na ativação ou desativação, no caso, de certas enzimas. No caso, eles possuem a insulina e o glucagon, respostas contrárias. Pode passar o slide. Bom, mecanismos intracelulares que são causados pelos dois, a gente começa falando sobre a atividade deles dentro da célula. Tanto a insulina como o glucagon, eles são sintetizados com pró-hormônios, que são transportados para o complexo de Golgi, que é da célula pancreática, no pâncreas, no caso, e saem como pró-hormônios que são armazenados em granulos. Eles permanecem armazenados até que haja sua liberação na corrente sanguínea. Até ser estimulado e ser liberado. Se tiver uma alta de glicose, a insulina é liberada e é solta, no caso. Ao contrário, o glucagon. No músculo, a insulina tem uma ação muito interessante para quem pratica esporte, para quem usa exercício, faz exercício. Porque, naturalmente, no estado natural do corpo, para que vá glicose para o músculo, é preciso de ter insulina, já que a degradação e oxidação da glicose forma o glicogênio, que é muito importante para o músculo. Porém, durante o exercício, essa inserção ela independe da insulina, ou seja, a glicose ela consegue ir para a membrana celular sem insulina. Já a sua ação na síntese de proteína, a insulina ela tem um poder de aumentar a transcrição do gene e também a tradução do RNA mensageiro. Assim consegue ter uma produção maior de proteínas com essa glicose, com essa insulina elevada. Tem uma dica que muitos atletas e pessoas que buscam performance sempre jogam algum alimento com alto índice de glicose pós-exercício, que é para essa liberação de insulina mais rápido no sangue. E por último, a cetogênese, que ela ocorre com a ação do glucagon, ela é estimulada pelo glucagon. O que é a cetogênese? É quando a pessoa fica muito em jejum ou a pessoa é diabética, ocorre a liberação de corpos cetogênicos, que eles estimulam a lipólise, que é a degradação de lipídios em ácidos graxos e no glicerol. É isso. Bom, a hipoatividade da insulina ela pode ser causada pela secreção insuficiente de receptores específicos nas membranas da célula-alvo ou pelo defeito em receptores específicos que não reconhecem a insulina. Essas disfunções culminam na diabetes mellitus, que pode ser tipo 1 e tipo 2. No caso, o metabolismo do carboidrato, da gordura e da proteína é prejudicado pela causa da deficiência da insulina. Na diabetes mellitus tipo 1, ela vai depender da insulina e é causada pela secreção prejudicada da insulina. Já na tipo 2, não depende da insulina, porque ela ocorre pela resistência aos efeitos metabólicos da insulina
nos tecidos-alvo. Geralmente, a diabetes tipo 1 resulta na destruição autoimune das células beta, mas também pode surgir a partir da perda das células beta como resultado de uma infecção viral. E o início usual do diabetes tipo 1 ocorre durante a infância, por isso ela também é conhecida como diabetes juvenil. Já a diabetes tipo 2 é mais comum que o diabetes tipo 1, que vai somar cerca de 90% de todos os casos de diabetes que existem. Ela é muito comum dar em adultos porque está associada à obesidade, e essa forma de diabetes é caracterizada pela habilidade prejudicada dos tecidos-alvo de responder aos efeitos metabólicos da insulina, que é denominado como a resistência da insulina. E também vai existir o hiperinsulinismo, que geralmente é causado por doses elevadas de insulina e mais raramente por tumores nas células das ilhotas. O resultado disso vai ser um nível baixo de glicose no sangue, que é conhecido como a hipoglicemia. E é isso. Finish.